Fala pessoal, professor Rafa Alonso aqui e hoje eu trouxe dois exercícios que vão te ajudar a melhorar o seu levantamento terra unilateral. Eu gosto de usar o levantamento terra unilateral por diversos motivos. Primeiro, pelo custo-benefício. Quando a gente pensa na saúde da coluna lombar, a gente vai trazer, pensando num trabalho ali de extensores de quadril, uma menor sobrecarga para a coluna lombar quando comparado com o levantamento terra, por exemplo, onde a gente consegue levantar, obviamente, muito mais sobrecarga, mas consequentemente vai trazer muito mais forças ali de compressão e de cisalhamento na coluna lombar quando comparado com o terra unilateral, que a gente consegue um maior trabalho muscular para uma menor sobrecarga que a gente vai empunhar. O segundo motivo que eu gosto muito do levantamento terra unilateral é que ele traz essa possibilidade da gente segurar o peso, o implemento, de diversas formas. Então a gente pode segurar, por exemplo, uma bag na postura hack, a gente pode utilizar o peso de forma ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da perna que eu faço força, a gente pode segurar uma barra, a gente pode segurar dois pesos e a gente pode segurar de forma contralateral, o que é o mais interessante, porque quando a gente segura o implemento de forma contralateral, a gente estimula a estabilização cruzada do tronco, o que vai consequentemente trazer muito benefício para o dia a dia e também para modalidades esportivas, porque acaba ensinando a gente a transferir força que vem do solo através da perna que a gente vai fazer a força para o lado contrário do corpo, o que acaba simulando diversos gestos esportivos. Existe um erro muito comum na hora de executar esse exercício, que é a movimentação inadequada do quadril ali no plano frontal. Então a gente vai ter um pouco ali de movimento, de rotação indesejado, que pode trazer também uma rotação lá na coluna a nível lombar. Então é claro que a gente tem alguns casos que são morfológicos e a pessoa ela provavelmente vai ser adaptada a esse tipo de movimento. Então a gente tem ali a cabeça do fêmur, o encaixe da cabeça do fêmur na fossa do acetábulo, de forma com que quando a pessoa vai executar o levantamento terra unilateral, não tem outra alternativa a não ser fazer essa pequena rotação. Mas fora esses casos, a gente tem uma falta de consciência na hora de executar o exercício. Então eu separei dois exercícios que vão ajudar você a otimizar essa situação e tornar esse exercício mais eficiente. Então, para os casos que são morfológicos, você provavelmente não vai ver muita diferença na hora de observar o exercício nessa questão do controle da pelve. Mas nos casos em que são falta de consciência de execução do padrão de movimento, você vai observar uma boa melhora. Uma dica que eu dou através assim de observação clínica, você vai perceber que pessoas que não têm tanta consciência na execução do levantamento terra unilateral, eles vão ter um movimento mais brusco, mais catracado. Eles vão movimentar rápido sua pelve e não vão conseguir deixar ela mais neutra durante a execução do exercício. Já nos casos que são morfológicos, você tem um movimento bem simétrico da pelve e conforme você vai observar no segundo exercício que eu vou mostrar, você vai conseguir observar a amplitude de movimento de rotação do quadril da pessoa e provavelmente ela não vai conseguir trazer esse quadril mais neutro, de forma mais horizontal, quando ela estiver fazendo a extensão máxima ali do quadril. Então vamos lá ver esses dois exercícios e ver se eles podem ajudar a melhorar a sua execução do levantamento terra unilateral. Então o primeiro exercício é o leg lowering. A gente vai precisar a princípio de uma super band, depois a gente vai tentar fazer sem ela para dificultar um pouco mais. Então a ideia desse exercício é a seguinte: a gente vai passar essa super band bem no meio do pé e vai trazer essa perna para o alto, o tanto que eu conseguir manter o meu joelho estendido. Então no meu caso é aqui, daqui para cima eu já começo a querer flexionar um pouquinho o joelho,
como eu quero o foco lá no meu quadril, é interessante eu deixar esse joelho totalmente estendido. Isso aqui também já vai trazer uma visão boa para a gente sobre o quanto a perna que vai subir no exercício consegue se estender. Então no meu caso é aqui, a gente tem quase um ângulo ali de 90 graus. Se eu colocasse minha perna mais para baixo, quando eu ficasse em pé, eu teria que ficar também nessa posição para o exercício não sair do controle. Então aqui, com a perna estendida, eu gosto de pedir para que o praticante coloque aqui os cotovelos lá no chão e faça força com o pé apontando para cima. Dessa forma, assim, para a gente ter também um trabalho de alongamento, de flexibilidade, consequentemente, na cadeia posterior toda. Então estabilizou aqui dessa forma, cotovelo lá no chão, a outra perna que vai trabalhar. Então bem devagar, expirando, a gente vai descendo a perna e a ideia é que a gente acabe nosso ar quando a perna quase estiver relando lá no chão. Aí eu retorno inspirando. Algumas pessoas vão querer fazer o exercício rápido e não focar na respiração. A ideia é você estimular elas a fazerem bem devagar para conseguir de fato engajar o core e começar a dissociar essa ação de engajar o core, de trabalhar de uma forma para que o core ele fique bem rígido e o quadril somente se movimente. Então a gente vai impedir o movimento indesejado lá na coluna lombar através desse trabalho de engajamento do core. Você pode ir trabalhando durante algumas sessões no aquecimento da pessoa esse exercício e conforme ela for dominando, aí você tira a super bend e faz o mesmo trabalho, só que agora somente com as pernas. Isso vai dificultar um pouquinho mais. Você pode pedir para a pessoa deixar os braços lá no chão e expirar e fazer o mesmo trabalho. Aí você também pode observar o pé da pessoa que está descendo, se ele não vira, e você pode começar a instruir esse pé sempre apontado para o teto, que é um detalhe bem interessante, pois quando a gente levantar, a gente vai ficar praticamente nessa mesma posição, só que com o pé no chão. Então o segundo exercício é o aeroplano. Nesse exercício a gente vai conseguir ver a qualidade de movimentação e a amplitude de movimento que a pessoa tem no quadril, principalmente ali no plano frontal, onde a gente vai ter uma rotação interna e externa com abdução e adução de quadril, na posição mais difícil de controlar do levantamento terra unilateral, que é justamente quando a gente está com o corpo lá na horizontal. Então aqui eu vou usar uma barra. Se você não tiver um rack por perto, qualquer estrutura rígida que você possa segurar, você pode usar um TRX, uma fita de suspensão, uma argola, também fica legal, ou até mesmo o apoio do professor lá com o cliente também fica bacana de fazer esse exercício. Então aqui a gente vai segurar, fazer esse apoio na barra e entrar lá na posição mais difícil do levantamento terra unilateral. A partir dessa posição aqui, você pode até deixar um pouquinho de flexão no joelho ou trabalhar com a perna bem estendida para focar somente ali na rotação do quadril. Quando a gente fizer esse trabalho de rodar o quadril e de retornar na posição inicial, olha o joelho da pessoa para ver se com o joelho flexionado ela não tem esse movimento aqui no plano transverso, que não é muito interessante para o joelho. Então estabiliza bem essa região e a gente vai fazer uma rotação externa e interna. Então nessa rotação interna
pede para a pessoa apontar o pé de trás lá na parede contrária. Então você pode trabalhar com a respiração, expira, inspira, e aí quando eu vou apontar meu pé para lá, eu expiro novamente. Então, se a pessoa tiver uma falta de controle no quadril, ela vai querer fazer esse movimento bem rápido, de forma bem catracada. Então, você vai observar que não fica um movimento fluido, constante, da forma que a gente quer. E se a pessoa não conseguir girar muito esse quadril para dentro, pode ser um sinal de que ela não consiga de fato estabilizar a pelve mais neutra e que a pelve ela vai girar um pouquinho durante a execução do levantamento terra-unilateral. Se ela conseguir fazer uma boa rotação interna, é um sinal de que a gente precisa trabalhar estes exercícios para a gente tentar corrigir um pouco o padrão de movimento do levantamento terra-unilateral. Então você pode adicionar esses 2 exercícios nos seus aquecimentos e ver se melhora os resultados de execução desse padrão de movimento. Bom, é isso aí, por hoje eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like aqui. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo meu IG lá do Instagram. Lá eu estou sempre fazendo posts relacionados à educação física, treinamento físico e também faço alguns resumos aleatórios de artigos que eu leio e que eu acho interessante. Então tem bastante material por lá também. Se quiser dar um salve por lá, trocar ideia, vai ser um prazer trocar ideia com você também. E é isso aí, um abraço!